dar as boas-vindas à professora Cícera Nunes, que se disponibilizou estar com a gente hoje à tarde. Dizer que esse momento, para a gente, é um momento de extrema importância e necessidade, porque nós sabemos que hoje não, não basta apenas, né, não ser racista, é preciso ser antirracista, e todas as instituições, principalmente as públicas, elas têm que trabalhar no sentido, né, de combater o racismo, porque, como bem diz o tema da nossa semana, racismo não é burrice, é política, né? E a gente está percebendo fortemente como essa política está se fortalecendo no nosso país e também em outros lugares do mundo. E é preciso que nós estejamos fortalecidos, principalmente com conhecimento, porque para se combater precisa principalmente conhecimento, né? E assim, nós temos leis, né? E como servidores públicos que somos, nós devemos utilizar as leis e cumprir, né? No caso da Lei 10.639, ela foi uma lei criada para virar política pública, para que as pessoas que são responsáveis para que a política pública da educação se efetive, né, que são os governantes, mas também somos nós, profissionais da educação, para que a gente coloque ela em prática. E aí, a gente sabe que mesmo com todas essas ações que a gente vem fazendo na escola desde 2013, quando nós assumimos a gestão, a gente percebe que ainda falta muito para que nós deixemos de ser uma escola apenas que não é racista e que chegue a ser uma escola antirracista, certo? Porque é uma caminhada, né? Porque se constrói aos poucos. Então, que nós temos, né, a grata satisfação de recebermos hoje a professora Cícera Nunes, que a quem eu vou colocar o currículo dela para vocês nesse momento, né? A professora Cícera Nunes, nesse momento, ela cursa o pós-doutorado na Universidade Federal da Bahia, né, na UFBA, na área de Ciências Sociais Aplicadas, é doutora em Educação pela Universidade Federal do Ceará, com o título Os Congos de Milagres e Africanidades na Educação do Ceará, ou aliás, do Cariri cearense. É mestre em Educação também pela Universidade Federal do Ceará, com o título O Reisado em Juazeiro do Norte e os conteúdos de História da Educação e Cultura Africana, Africana e Afrodescendente, uma proposta para implementação da Lei 10.639, é especialista em arte e educação, com o título Preconceito Racial na Literatura de Cordel, e é graduada em pedagogia pela Universidade Federal do Cariri. E é uma pessoa que não é só acadêmica, também utiliza a questão da luta contra o racismo como as bandeiras da vida, né? A gente tem afinidades que foram se construindo, porque eu encontrei com Cícera quando ela estava em Milagres fazendo essa pesquisa sobre os Congos de Milagres, e aí ela tem nos ajudado a fortalecer essa luta, né, para que os Congos de Milagres não caiam no esquecimento, não sejam uma manifestação em vias de extinção. E hoje nós temos, né, a satisfação de tê-la conosco para, enquanto educadora, nos ajudar a compreender melhor como trabalhar, como efetivar a Lei 10.639, né, como aplicar, como construir juntos, né, e qual a importância de construir juntos essa escola para todos e para todas. Então, Cícera, boa tarde e seja bem-vinda no nosso meio. Então, gente, boa tarde.
Tem uma coisa que eu sempre gosto de dizer da minha trajetória profissional, é que eu fui professora de educação básica também, durante muito tempo. Eu sou do Cariri, sou filha do Cariri, nasci na cidade de Jardim e cresci na cidade de Juazeiro do Norte. E comecei a minha atuação na docência na educação básica. E nunca deixei de trabalhar com a educação básica. Então, assim, eu quero começar, né, manifestando todo o meu reconhecimento, né, aos colegas da educação básica, né, inclusive que estão, né, nesse momento, né, de dificuldade que a gente está passando no Brasil e no mundo, resistindo, né, para conseguir fazer com que alguns das nossas crianças, dos nossos jovens, né, eles não percam a esperança no futuro, não percam o gosto pela educação, não percam o gosto pela escola, que eles possam avançar, né, no seu processo de formação. Então, todo o meu reconhecimento pelo esforço, né, que os professores estão empreendendo nesse momento, né, com toda a precarização, né, que a gente já vivia numa situação de extrema precarização e agora, né, a situação é bem mais complicada, mas a gente tem visto, né, muita resistência e muito envolvimento, muito comprometimento, e também o reconhecimento de que o chão da escola da educação básica também é lugar de produção de conhecimento, né, porque às vezes também a gente cria um distanciamento, né, como se a universidade fosse o trono e fora da universidade não existisse produção de conhecimento. Então, a conversa que eu quero fazer com vocês essa tarde é de que todos os povos constroem conhecimento e que esse conhecimento é importante para a construção da humanidade. Então, nós vamos falar de conhecimento, certo? E aí, eu esperei muito por esse momento, faz muitos anos que a gente planeja esse encontro na Escola Lindalva de Moraes, né, e só hoje deu certo, né, então também o meio virtual tem possibilitado, né, alguns encontros, né, próxima semana eu vou falar com o pessoal do IF de Rondônia, eu digo, eu nunca viajei tanto sem sair de casa. E aí, todo o meu agradecimento, né, minha gratidão à Ana Nunes, ao César, né, que é nosso colega aqui da UCA, está fazendo mestrado com a gente, né, são nossos parceiros antigos, né, coincidentemente temos o mesmo sobrenome, né, não somos filhas da mesma mãe, mas somos filhas, né, dessa mãe África, né, desse contexto diaspórico, né, então, são pessoas que eu tenho mesmo, assim, uma relação de afeto muito grande e que tenho como parte da família, né, como uma parte da família, embora a gente não tenha esse laço biológico direto. Então, assim, o que eu preparei para hoje é uma conversa leve, né, eu espero que seja uma conversa leve, eu espero que não seja cansativo, e eu quero fazer uma conversa de começo mesmo, de apresentação da política e dizer quais são as possibilidades, quais são os desafios que a gente tem, né, diante desse desafio, que não é novo, né, é antigo, mas que todo o tempo a gente está constatando, né, que a gente tem tido alguns avanços extremamente significativos. Às vezes a gente faz uma crítica às ações individuais e pontuais, mas a crítica não é o trabalho em si, né? A crítica é a dificuldade da gente poder avançar na implementação de uma política de forma mais ampla, né? A gente reconhece todo o trabalho que muitos dos nossos colegas vêm fazendo, muitas vezes de forma solitária, né, muitas vezes sem a colaboração dos colegas, muitas vezes sem o suporte das secretarias, né, movidos pela trajetória de militância que carregam de fora da instituição. Então, para a gente, são trabalhos importantes, são trabalhos que fazem a diferença. Eu tenho essa data, né, a gente, o novembro, assim, é muito carregado de atividades, e essas atividades, elas nem sempre são atividades pontuais, né, por exemplo, a gente faz um evento aqui no Cariri, que a gente faz em setembro, porque em novembro, toda a nossa rede está fazendo evento relacionado à consciência negra, inclusive as pessoas que fazem trabalho o ano inteiro. E aí a gente tem esse símbolo do 20 de novembro, né, a importância da gente afirmar a importância dessa história de resistência da população negra. Então, mesmo nas instituições onde o trabalho já é uma ação permanente, novembro tem uma programação especial. Então, eu vejo novembro também como uma oportunidade da gente poder ampliar a nossa compreensão a respeito dessas questões. Seja em espaços que programam o mês de novembro para aprofundar, para fazer eventos mais abertos, seja naqueles espaços que vão pautar só em novembro.
né, a gente entende a necessidade de trabalhar o tempo todo, mas a gente também entende também que muitas vezes, né, há uma série de dificuldades, as dificuldades relacionadas ao campo da formação é uma dificuldade também, e novembro é a possibilidade que a gente tem também de sensibilizar, de aprofundar esse debate, tá certo? Então, vou compartilhar a minha tela para a gente começar essa conversa. Eu quero também deixar essa informação com vocês de que a gente tem, desde 2011, vinculado ao Departamento de Educação, NEGRE, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Educação, Gênero e Relações Étnico-Raciais. Nesse núcleo, a gente congrega estudantes de graduação, profissionais da educação básica, pessoal do movimento social. Eu também sou professora do mestrado profissional em educação e do mestrado profissional em ensino de história da URCA. Os nossos orientandos também fazem parte desse grupo, né, um grupo de estudo e pesquisas. E aí eu quero deixar essa informação para vocês, porque é um espaço de aprofundamento dessas questões e de pessoas que têm interesse, inclusive, né, em fazer mestrado ou doutorado na URCA, né, se quiser estabelecer alguma interlocução conosco, nós estamos à disposição, viu? Além de mim, tem a professora Otília, do Departamento de Ciências Sociais, e o professor Tiago Florencio, que é professor de História Africana do Departamento de História e professor também de História Indígena. Então, vamos começar, né, a nossa conversa pelo começo, né, começar tratando da política em si, né, das leis, né, é importante a gente chamar a atenção de que a LDB, né, a 9.394, né, que é a lei que rege a educação brasileira, ela foi alterada 2 vezes, né, a gente não recomenda a substituição da lei 10.639 pela lei 11.645, a lei 11.645, ela não revogou a 10.639, né, a LDB sofreu 2 alterações, uma alteração em 2003, com a lei 10.639, que tornou obrigatório o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira em todo o currículo escolar, né, da educação básica. E em 2008, ela sofreu uma nova alteração com a Lei 11.645. A Lei 11.645 reforça a obrigatoriedade do ensino e da história, do ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira e amplia para a obrigatoriedade do ensino da história e cultura indígena. E aí eu acho importante chamar a atenção, né, para essa lei 11.645, porque quando a gente olha para a nossa rede escolar, e aí eu não estou falando só do Cariri, né, contexto brasileiro de uma forma geral, a gente vê que mesmo com uma certa dificuldade, a gente tem conseguido colocar na pauta da educação básica a importância da implementação da Lei 10.639. Mas com relação a 11.645, a gente não vê a mesma força, a mesma discussão, né, a mesma preocupação, né, com exceção das escolas que estão localizadas em escolas indígenas, né, porque aí tem um outro trabalho, né, já tem uma outra dimensão, uma outra proposta política, mas de uma forma geral, a Lei 11.645, ela vem sendo talvez até mais ignorada do que a Lei 10.639, e aí a gente precisa refletir sobre a necessidade da gente também avançar com relação aos conhecimentos que dizem respeito à história e à cultura dos povos indígenas. Durante um bom tempo, houve um silenciamento aqui na região do Cariri com relação a essa questão. A gente localiza alguns trabalhos importantes que foram feitos, que vinham sendo feitos aqui na nossa região, mas nos últimos 2 anos tem se fortalecido um movimento, né, parceria dos pesquisadores desse tema, em especial da UFCA, com as comunidades indígenas, né, pelo menos uma comunidade indígena que está localizada aqui na cidade do Crato, que é a comunidade Poço Dantas, e eles têm feito uma parceria muito interessante, né, e provocado algumas discussões, e já estão saindo também algumas produções a nível de mestrado, né, com a discussão mais contemporânea sobre essa presença indígena aqui na nossa região, e também pautando o debate no campo da educação. Então, eu não sou pesquisadora desse tema,
mas eu quero chamar a atenção para que a gente observe também esse movimento que está acontecendo aqui na nossa região e de que forma esse movimento pode nos ajudar a avançar também na implementação dessa política importante e que nos possibilita conhecer melhor a nossa história, né, a história brasileira, a história do Ceará, a história do Cariri. Então, a Lei 10.639, eu gosto sempre de chamar a atenção, e da mesma forma com a Lei 11.645, né, eu gosto sempre de chamar a atenção de que, se a gente vivesse num país onde não existisse nenhuma pessoa negra, né, ou que a gente não tivesse nenhuma relação com o continente africano, ainda não justificaria a ausência, né, e o desconhecimento que a gente carrega em relação à importância da África. Então, a primeira questão que justifica a importância desse tema na nossa formação é o entendimento e o reconhecimento de que o continente africano tem uma importância para a história da humanidade. Então, é preciso a gente saber da história, o terceiro maior continente do mundo, né, onde as primeiras formas, né, manifestação humana, o berço da ciência, da matemática, da filosofia, da medicina, né, então, independente da nossa relação com a África, há necessidade da gente colocar esse continente no contexto, né, da história da humanidade. Então, a África, ela tem direito à história e há necessidade de que a gente conheça o continente africano, né, o berço da ciência no mundo, né, como um conhecimento importante para a história da humanidade. Depois disso, fora do continente africano, nós somos o maior país em população negra. A gente não sabe exatamente quantos africanos foram trazidos de forma criminosa para o Brasil, mas a gente sabe que esse tráfico, né, que durou quase 400 anos, nós fomos o último país a abolir oficialmente a escravização, nos tornou a maior nação em população negra fora do continente africano. Então, a necessidade do conhecimento da nossa história, né, a necessidade do conhecimento do que é o Brasil, do processo de formação histórica, isso independente de área, né, toda pessoa brasileira precisa conhecer a história do Brasil. E aí, quando a gente fala da história da população negra, a gente não está falando de uma história à parte, né, a gente está falando de uma história que compõe a história brasileira. Então, a necessidade de uma compreensão do que é a história do Brasil, né, e para isso a gente precisa saber como foi que se deu a participação dos povos africanos, dos descendentes desses povos e dos povos nativos na construção dessa nação. Em terceiro lugar, a necessidade da gente entender que nós somos um país racista, né? E aí hoje a gente vê uma discussão, né? Uma discussão muito frequente, né? Sobre racismo estrutural. E aí quando a gente está falando do racismo estrutural, a gente não está se referindo a um tipo de racismo. A gente está dizendo que o racismo no Brasil é estrutural, né? E aí, como é que eu reconheço isso? Eu reconheço, né, no processo de formação da sociedade brasileira, né, que nasce, né, a partir desse sistema escravocrata, né? E aí a gente vai também, à medida que a gente vai conhecendo essa história, a gente vai percebendo que esse racismo ele vai se atualizando ao longo do tempo, né? E vai gerando situações de desigualdade para a população negra no Brasil. Então, quando a gente olha para as estatísticas, né, para os dados da violência, para acesso aos direitos fundamentais, moradia digna, acesso ao mercado de trabalho, acesso ao ensino superior, quando a gente olha para a população carcerária, olha para a cara da elite brasileira, olha para a cara da população mais pobre, né? E aí, quando a gente acessa os dados do próprio Estado brasileiro, né, o IBGE, por exemplo, né, o Estado brasileiro, que atesta a existência desse racismo, né, e atesta que esse racismo gera desigualdade para um grupo social da população brasileira, grupo esse que sempre foi responsável pelo desenvolvimento econômico do nosso país. Então,
a importância dessa política, ela nos coloca também nessa obrigatoriedade, né, nessa necessidade da gente refletir, a necessidade de que a gente faça parte dessa luta, né? Então, essa é uma luta de todos, né? A escola, ela é uma parte desse processo. A gente entende, né, que nesse contexto do racismo estrutural, a sociedade como um todo, ela tem que assumir essa responsabilidade, mas a escola, ela assume uma parte desse processo, que não é uma parte qualquer, é uma parte importante desse processo, né? E aí, essa política, ela vai focar a educação escolar, né? E é desse lugar que eu quero falar hoje, mas entendendo que essa é uma responsabilidade de todo mundo, né? Uma responsabilidade da sociedade brasileira. Então, a gente vê que tem um movimento social, tem um movimento negro, né? A gente tem os ativistas dessa causa, muitas vezes de forma muito solitária, brigando para que a gente possa compreender a amplitude dessa luta, né? Então, esses espaços de formação, eles são importantes na medida em que eles nos ajudam a compreender qual é o nosso papel, qual é a nossa participação. E aqui, no caso específico desse encontro, qual é o nosso papel e qual é a nossa participação enquanto educadores, enquanto professores, né, enquanto pessoas que estão ajudando a formar o pensamento da sociedade brasileira. Certo? Então, a gente caracteriza o racismo como uma relação de poder, né, um sistema de poder, né, ele não tem, do ponto de vista biológico, né, ele não se sustenta, né, então, o racismo, né, a ideia de raça que a gente trabalha é uma construção social, é uma construção política, né, uma construção ideológica. A gente entende que raça, do ponto de vista biológico, não se sustenta, né, há muito tempo que isso já foi discutido, né, mas no Brasil a gente sabe que há uma associação muito direta do racismo com o fenótipo da pessoa, né, e aí isso não se sustenta do ponto de vista científico, mas do ponto de vista do imaginário social, continua se sustentando, né, então a raça, ela continua tendo um efeito no contexto do racismo brasileiro. E é esse racismo que faz com que essa população ela se encontre numa situação de desvantagem em todas as áreas. Então, é por aí que a gente começa a discutir a necessidade de uma política como essa na educação escolar. Então, no primeiro momento, né, a importância da gente reconhecer a África como tendo uma importância na produção do conhecimento da humanidade. Em segundo lugar, a necessidade da gente conhecer o que é o Brasil, conhecer o nosso país de forma mais completa, de forma mais ampla. A gente tem uma história que é capenga, que só caminha para um lado, né? Então a gente precisa conhecer o nosso país, saber como se deu esse processo de formação histórico, cultural, né, quem são esses povos, de onde eles vieram, qual é a nossa relação com essa história, e, em terceiro lugar, a nossa responsabilidade, o nosso compromisso de estar combatendo, né, de estar fortalecendo o enfrentamento do racismo, e aí a escola ela vai ter uma importância grande nesse processo. Bom, eu sempre gosto de apresentar a lei, porque embora a gente escute falar muito dessa política, mas a gente sabe que tem muitos professores que não tiveram acesso ao texto da lei. Então, o texto da lei 10.639 e da lei 11.645 é um texto curto, ele é bem curtinho, ele altera 2 artigos da LDB, certo? Mas aí eu sempre gosto de trazer junto esse panorama legal, para a gente entender que essa lei, embora ela seja curta, seja um texto sucinto, mas ela está dentro de uma política educacional antirracista, que a gente reivindica que essa política antirracista, ela faça parte da política educacional brasileira. Né? Então, não é uma ação à parte, né? Não é uma legislação à parte, é uma legislação para toda a educação brasileira, certo? A gente não gosta de substituir a 11.645 pela 10.639 por 2 motivos. Primeiro, que há uma luta histórica em torno da 10.639. Depois, embora a gente saiba, né, que em alguns momentos
a gente vai ter uma relação muito estreita entre os povos africanos e os povos indígenas aqui no Brasil, mas nós estamos tratando de duas cosmovisões diferentes. Então, a formação que você recebe para trabalhar com a Lei 10.639 não é a mesma que você vai receber para trabalhar 11.645. Então, a gente faz questão de enfatizar que são cosmovisões diferentes e que há necessidade de que o Estado brasileiro se comprometa com os conhecimentos com relação a esses dois grupos que foram negligenciados ao longo da nossa história. Então, como eu estava dizendo, a gente não recomenda a substituição, a gente entende a importância da gente enfatizar, né, e da gente reconhecer a importância dessas duas políticas. Né? E aí, eu sempre trago esse corpo mais geral, né, para a gente poder conhecer melhor, né, quais são as legislações que vão tratar especificamente desse assunto. Então, além da Lei 10.639 e 11.645, que alteraram o LDB, a gente tem as diretrizes curriculares nacionais para a implementação dessas leis. Esse documento acompanha a Lei 10.639, principalmente, né, porque é um documento que foi elaborado logo quando a lei foi aprovada, em 2004. A relatora desse documento foi a professora Petronília Gonçalves e Silva, que é uma importante referência no campo da educação para a gente. E essas diretrizes, elas trazem algumas orientações, né, para o trabalho com esse tema na escola, para a incorporação desse tema no projeto político-pedagógico da escola, traz indicações e conteúdos que podem ser tratados, né, pelos professores no trabalho com esse tema, certo? Então, é um documento que precisa ser lido por todo mundo da área da educação. Ele está disponível em PDF na internet, mas na época que ele foi elaborado, ele foi amplamente distribuído para todas as escolas públicas do Brasil. É um documentozinho, tem uma criança negra na capa, uma capa verde, que na época ele ficou conhecido como as diretrizes da capa verde, né, que é o documento que, na verdade, contextualiza a importância da Lei 10.639. Depois das diretrizes, a gente tem uma resolução do Conselho Nacional da Educação, que é a resolução número 1/2004. Eu sempre faço questão de chamar atenção para esse documento aqui, porque esse documento responsabiliza as universidades e as instituições de ensino superior com relação aos processos de formação de professores. Então, embora as leis 10.639, 11.645 tenham enfoque na educação básica, mas a gente sabe que toda alteração no campo da educação básica vai se refletir no espaço de formação dos professores da educação básica. E quem forma os professores é a universidade, embora a gente entenda que a formação para essas questões, ela não está restrita ao espaço da formação inicial. Né? Há necessidade de que o nosso processo de formação continuada pauta a discussão desses temas. Mas é com essa resolução aqui que a gente briga nos espaços de formação de professores, para que as universidades, para que as instituições que formam os profissionais da educação se responsabilizem por esse processo de formação. Depois, a gente tem o Plano Nacional para a implementação das leis 10.639 e 11.645. Esse plano é um documento de 2008 e ele vai dizer quais são as atribuições da escola, da família, do movimento sindical, do movimento negro, dos movimentos sociais de uma forma geral, da Secretaria da Educação, né, entendendo como como eu falava logo no começo, né, que o racismo ele está presente em toda a sociedade, né, e aí a necessidade da gente, depois a gente tem que ampliar essas possibilidades, entender que não é uma responsabilidade exclusiva do professor, tem toda uma rede em torno do sistema educacional que precisa também tomar parte nesse processo. Então, esse documento ele é muito bom porque ele traz essa amplitude, e aí mostra para além da escola, né, quais são as atribuições das outras instâncias no trabalho com esse tema. Está também dentro desse contexto as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola. Esse documento é um documento de 2012,
ele se dirige às escolas de quilombo e às escolas que recebem crianças quilombolas, estudantes quilombolas, porque nem todo quilombo tem escola, e nem toda escola que está localizada no quilombo acompanha o processo de formação daquele jovem. Muitas vezes tem uma escola de educação básica, das séries iniciais, só o ensino fundamental. Às vezes essa pessoa precisa sair da comunidade para ir fazer o ensino médio em outro lugar. Então, essas diretrizes, elas são voltadas para essas escolas, mas há necessidade da gente entender, né, o quilombo nesse contexto de resistência da população negra, entender o que é que se reivindica, né, dentro dessa discussão da educação contextualizada, né, que é a educação escolar quilombola, né, ela vai se inserir muito dentro dessa discussão, o que é que se reivindica, né, com relação à organização pedagógica de uma escola de quilombo. Depois, nem todo quilombo é rural, embora a gente saiba que os nossos quilombos aqui no Cariri, os conhecidos, né, eles são comunidades rurais, mas nós temos os quilombos urbanos também. Então, esse documento é um documento que interessa a todo mundo. Ele ajuda na organização pedagógica das escolas quilombolas, das escolas que recebem estudantes quilombolas, mas é um documento que deve ser conhecido por toda a rede, por todo mundo, quem está no quilombo e quem não está no quilombo. Né? E aí, essa legislação específica que vai tratar dessas temáticas africana, afro-brasileira e indígena, elas devem se refletir na proposta educacional mais ampla, no caso da escola, o projeto político-pedagógico da escola, né, que não pode ser um adendo, tem que estar na centralidade, né, desse documento, e depois nos documentos que regem a educação brasileira, né, no caso aqui, a gente já tratou da LDB, no caso aqui, os planos de educação, os planos municipais, estaduais e nacional, o Plano Nacional de Educação. E, né? Poder... Só uma observação, Cícera. Nós temos o conhecimento desse documento que você falou, as diretrizes, inclusive estudamos um pouco quando do Pacto Nacional do Ensino Médio, mas não adentramos de verdade nessas leis específicas, até porque tem a parte já direcionada ao ensino médio geral. Inclusive, essa sua fala está sendo, assim, providencial, porque é nosso interesse ampliar, na verdade, no nosso PPP, porque já tem, Sim. mas a gente precisa considerar a forma da vida, isso. Tem um truque bem fácil para pegar. Só para dizer que todos os professores, eles têm esse documento, pelo menos os que estavam na época na escola. Sim, então, mas esses documentos... Sim. As diretrizes, o livrinho verde. Uhum. Sim, todos esses documentos que eu apresentei para vocês, eles estão facilmente disponíveis em PDF, viu? Na internet. Enquanto está entrando, eu vou seguindo aqui, certo? Então, na sequência, eu trago essa imagem, ela foi retirada do livro da Grada Quilomba, né, o texto que está intitulado A Máscara, né, uma representação da escravizaura, e essa máscara, ela foi muito utilizada durante o período da escravidão como uma forma de castigo, né, aos castigos, né, a perseguição, a toda a desumanização da escravização, era também, né, esse processo de resistência, ele também acontecia na forma de suicídio, né, lamentavelmente, muitas pessoas preferiam tirar a sua vida a ter que se submeter àquela situação, e, segundo contam, né, os estudiosos, uma das formas que alguns escravizados encontravam era comer areia, e aí a máscara, muitas vezes, era utilizada, mas a Grada Quilomba, ela traz esse símbolo, né, para tratar da questão do silenciamento, né, e do quanto, né, ao longo da nossa história, nós fomos impedidos de falar, né, então ela traz a máscara para fazer essa reflexão, né, sobre o silenciamento, e o silenciamento como uma forma de dominação. E aí, eu trago essa segunda imagem, pode ir passando, é Damiana, né, que está apresentando. Então, bom, então aqui pode voltar, né, vamos dar uma olhadinha no texto.
que é o trecho do livro da Grada Quilomba. Quem não conhece, Grada Quilomba é uma escritora portuguesa, que nesses últimos anos ela vem sendo muito difundida no Brasil, né? Ela teve um livro que foi traduzido para o português, ela tem vindo muito aqui no Brasil, e a Grada, ela traz reflexões muito importantes, né, para a gente pensar o racismo, tanto no contexto de Portugal, quanto no contexto brasileiro. Com relação a essa imagem, ela diz que a máscara representa o colonialismo como um todo. Ela simboliza políticas sádicas de conquista e dominação e seus regimes brutais de silenciamento dos chamados outros. Quem pode falar? O que acontece quando falamos? E sobre o que podemos falar? Bom, e na sequência, a gente tem essa outra imagem, que é uma imagem bastante conhecida nossa, né, que aí eu trago para fazer também essa simbologia com essa forma de silenciamento. E aí o lápis cor da pele como a primeira forma, digamos assim, né, uma primeira representação desse silenciamento no primeiro momento que a gente entra em contato com a escola. O meu filho, ele tem 8 anos e ele aprendeu que existe um lápis cor da pele na escola, né, e aí a gente teve que explicar para ele que esse lápis, ele não é cor da pele, ele só vai representar um tipo de pele, né, e nós somos uma diversidade enorme, e essa referência à cor da pele é uma forma de invisibilização da presença da pessoa negra e de quanto a cor mais escura ela foi associada a um significado pejorativo, né? Então, começa por aí, né? A gente vê relatos, né, diversas situações, né, de até impedimento da criança usar o lápis preto para pintar a cor da pele em determinadas situações, porque o racismo trouxe essa conotação de que ser negro, de que a pele escura, né, e aí a gente vê todos os ditados populares, a nossa linguagem, a representação do que é ser negro está sempre associada a uma situação de azar, uma situação de miséria, uma situação de uma coisa que não é boa, né, então eu trago esse lápis como uma representação desse silenciamento e dessa invisibilidade da pessoa negra no contexto escolar. E aí a gente pode trazer inúmeras reflexões a partir da ideia do lápis, né, do lápis cor da pele. Pode passar. Bom, então, dentro do processo de genocídio, né, da morte física, nós temos a morte simbólica e subjetiva, de negras e negros. Então, essa morte simbólica e subjetiva que eu estou querendo representar aqui, né, através dessa imagem, que a Graça está certo. Bom, gente, então, dentro desse processo de genocídio, nós vamos localizar o epistemicídio, né, uma palavra que a gente também escuta muito escutar, mas que, às vezes, também o sentido dela aparece de forma muito restrita. Então, quem sistematiza essa ideia do epistemicídio é uma importante intelectual negra, né, filósofa, viva, com forte atuação dentro do movimento de mulheres negras, que é a Sueli Carneiro. Em 2005, ela escreveu a tese de doutorado dela, onde ela sistematizou essa ideia do epistemicídio. E ela vai dizer que o epistemicídio se configura pela negação aos negros da condição de sujeitos de conhecimento, por meio da desvalorização, da negação ou ocultamento das contribuições do continente africano e da diáspora africana ao patrimônio cultural da humanidade. Então, nos negar, né, não nos reconhecer como pessoas que têm potencial para a produção do conhecimento, é uma forma de racismo, né? É o que a Sueli Carneiro chama de epistemicídio. Então, essa população que foi trazida para o Brasil, ela foi vista de forma restrita a uma mão de obra, né? Então, não se reconhece nesse processo, e aí a gente tem chamado a atenção para isso, né, para o acervo de tecnologia que se transfere da África para o Brasil. Então, nós vamos ter, né, uma sociedade que se funda, né, e que tem como base fundante a presença desse conhecimento de matriz africana. Então,
essa tecnologia, a gente tem um processo de transferência tecnológica do continente africano para o Brasil, e foi esse processo de transferência tecnológica que permitiu o desenvolvimento econômico da sociedade brasileira. Então, ainda que eu não me reconheça fenotipicamente como uma pessoa negra, eu estou imersa, né, numa tecnologia, num universo cultural que é de base africana. Então, invisibilizar isso é tratar esses povos como destituídos de conhecimento importante para a história da humanidade, como eu dizia lá no começo. Então, o epistemicídio, ele faz isso, ele nos nega, né, como sujeitos que têm potencial de produção de conhecimento, que têm um conhecimento, né, um conhecimento que foi e que ainda é importante para o desenvolvimento da sociedade brasileira. Mas também o epistemicídio, ele vai se configurar pela imposição do embranquecimento cultural e da produção do fracasso e da evasão escolar. Então, ele vai tratar também dessas desigualdades no acesso e na nossa permanência no universo escolar, no universo acadêmico, né? Isso também diz, né, também revela esse epistemicídio, quando nos negam acesso a esse espaço de produção de conhecimento, certo? Então, essa ideia foi sistematizada por Sueli Carneiro e que vem sendo muito discutido hoje, né? E aí, a partir desse pensamento, a gente pergunta o que a gente tem feito com as diferentes presenças na escola, se as leis 10.639 e 11.645 são uma realidade na escola e na universidade, que tipo de trabalho eu desenvolvo no âmbito da minha área de conhecimento, se ela contempla a diversidade, e qual é a minha responsabilidade na construção de uma sociedade justa, fraterna, que valoriza a dignidade do ser humano, certo? Então, pode ir. Bom, e aí, gente, a gente tem uma fala do Abdias Nascimento. Abdias Nascimento foi um ativista muito importante para a gente, um ativista que viveu quase todo o século XX. Ele morreu com quase 100 anos de idade, ele é o fundador do Teatro Experimental do Negro. O Teatro Experimental do Negro tinha um comprometimento também com a formação educacional dos sujeitos que participavam dessa organização, né, quando a gente observa as ações movidas pela população negra ao longo do Brasil, mesmo no contexto do escravismo, a gente vai encontrar muitas experiências de alfabetização de crianças, de jovens, de adultos, e sempre o reconhecimento de que acessar a escola, de que acessar as habilidades da leitura e da escrita era uma condição importante para ocupar os espaços sociais, né, que o racismo, né, se com o estudo já era difícil numa sociedade racista, sem o estudo ficava mais difícil ainda, e o Teatro Experimental do Negro teve uma importância muito grande nesse processo de alfabetização de pessoas negras, lá por meados do século XX. Abdias Nascimento foi uma liderança negra extremamente importante para a gente. Essa fala dele é da década de 70, quando ele diz assim: reconheço o grande avanço que significa a Lei 10.639, que visa fazer o resgate de nossa história e de nossa memória e torná-la patrimônio cultural de todo brasileiro. Mas tenho que elevar minha voz para dizer que esta lei não está sendo cumprida ou tem a sua implementação dificultada por todos aqueles que não querem mudança nas relações de dominação racial em nosso país. Então, quando a gente olha para 2020, a gente não vê um retrato muito diferente desse depoimento do Abdias Nascimento. Vocês podem passar, Damiana. Bom, trazer aqui a informação de que essa é uma reivindicação antiga, né? Então, durante o período colonial, vários agentes, né? Várias pessoas negras que tiveram uma atuação política importante no contexto dessa luta, provocaram o Estado brasileiro com relação à denúncia do racismo, ao acesso, né, acesso aos serviços básicos, né, que garantissem uma condição de vida melhor. Mas essa pauta da educação, como eu disse para vocês, ela se mostra sempre presente, e aí a gente tem esse registro, né,
que é um registro que foi mais, digamos assim, mais investigado, né, por pesquisadores brasileiros, né, e aí eles assinalam essa atuação desse professor pretestado do Espaço Silva, como uma ação extremamente importante no Rio de Janeiro, lá por meados do século XIX, alguns anos antes da abolição formal da escravatura, em 1853. Então, em 1853, o professor pretestado do Espaço Silva, numa localidade chamada Freguesia do Sacramento, no Rio de Janeiro, organiza um abaixo-assinado, junto com várias famílias, e encaminha ao Estado brasileiro uma reivindicação, uma solicitação para que fosse criada uma escola para crianças pretas e pardas. E o pretestado, ele faz uma observação nesse documento, que era a exigência de que essa escola ela não fosse uma escola discriminatória. Então, a gente nota que há uma preocupação, lá em meados do século XIX, com os conteúdos que essa escola deveria ensinar, né, com essa preocupação em positivar essa existência da população negra, em reconhecer essa existência, nessa preocupação com a autoestima, né, com conteúdo que humanize, né, essa história. Então, quando a gente fala da Lei 10.639, a gente gosta de dizer que essa é uma reivindicação antiga, e aí a gente localiza na história, né, essas ações, e embora a gente saiba que várias pessoas, né, nesse período, estavam fazendo essa provocação, esse enfrentamento, a gente traz o pretestado como um exemplo, né, de que essa é uma luta antiga do movimento negro, né, e essa luta, ela vai atravessar todo o século XX, então a gente pode trazer aí o próximo slide, né, que são as imagens de várias organizações do movimento negro ao longo do século XX. Nessa primeira imagem, na parte superior, vocês estão vendo uma escola que foi organizada pela Frente Negra Brasileira. A Frente Negra Brasileira é a organização do movimento negro formada no início do século XX, foi considerada uma das maiores do Brasil, fechada em 1937 pela ditadura do Estado Novo, mas ela vai aparecer em vários lugares do território nacional. Eu tenho uma amiga que estudou no doutorado a Frente Negra Pernambucana. A gente tem mais embaixo, né, uma representação da formação do movimento negro unificado, final da década de 70, movimento de redemocratização, de abertura política, fim da ditadura militar, né, então o debate da educação, né, estava presente também no contexto dessa luta, né, todo o movimento em torno da redemocratização do Brasil traz no seu bojo essa preocupação com a educação. Em cima, a gente tem a Lélia Gonzalez, uma antropóloga, cientista, foi professora universitária, foi também no movimento negro unificado, né, uma referência extremamente importante, nas discussões sobre raça, sobre sexismo, mas também no debate, né, nessa reivindicação, nessa bandeira, na defesa dessa bandeira da educação, e na parte de baixo, uma mobilização que foi considerada uma das maiores já organizada pelos movimentos negros, que é a Marcha Zumbi dos Palmares, que aconteceu no dia 20 de novembro de 1995. E nessa ocasião foi entregue ao presidente da República o Programa de Superação da Desigualdade Racial, e dentre várias reivindicações, né, estava lá a necessidade do ensino de forma obrigatória da história e da cultura africana e afro-brasileira. Também antecede a Lei 10.639 várias ações por parte de município e de Estado, né, que tornaram obrigatório esses conteúdos. Então, nós vamos ter no Brasil vários estados e vários municípios que antecedem essa determinação federal. Quando a lei foi aprovada, a gente já tinha toda uma movimentação no contexto nacional em torno da importância dessa intervenção no corpo, né, da política educacional brasileira. Pode passar. Bom, e aí eu trago só um trechinho, né, desse samba enredo da Mangueira. Eu tentei trazer a música para a gente poder cantar um pouco e trazer também esse repertório musical brasileiro, né?
que é feito, né, por compositores, por artistas, por cantores que têm um comprometimento com a causa racial, né? A música, ela é muito importante na nossa vida, né? A arte de uma forma geral, né? Mas a música em específico, né? Uma linguagem universal, todo mundo gosta de música, e nós temos um repertório musical muito rico, né, tanto no Brasil, quanto no contexto africano, quanto no contexto afrodiaspórico, e é possível, sim, a gente ensinar sobre a nossa história, sobre a história da população negra, usando a música, né, e aí o Samba Enredo da Mangueira, 2019, que viralizou, né, muita gente acompanhou, traz essa relação com essa história de resistência dessa população, né, e aí eu peguei só esse trechinho: Brasil, teu nome é Dandara, a tua cara é de Cariri, não veio do céu nem das mãos de Isabel, a liberdade é um dragão no mar de Aracati. E aqui, embora seja um panorama bem amplo, né, por conta do tempo, eu estou trazendo no contexto bem geral, mas eu trouxe também esse trecho dessa música para chamar a atenção para a importância da gente conhecer a história de resistência dessa população negra no contexto cearense. Né, e aí tem toda uma referência a 1884, esse discurso da morenidade, essa negação da presença negra no nosso estado, essa ideia de que a gente teve uma escravização que foi branda, né, que não tinha os traços de crueldade dos outros estados do Nordeste brasileiro, que aqui quase não tinha negro, por isso que saiu na frente do restante do Brasil. Então, no nosso trabalho, que não vai dar tempo eu discorrer sobre isso hoje, a gente pode até discutir em outra oportunidade, eu posso trabalhar só o Ceará com vocês. É importante a gente conhecer os estudos, as pesquisas que vêm sendo realizadas aqui no estado do Ceará desde a década de 80, né, final do século XX, que a gente tem estudos sérios sobre população negra no estado do Ceará, que trazem um contraponto a essa história de negação da presença negra no nosso estado. E aqui eu localizo, por exemplo, Eduardo Campos, o Alex Hatz, em 1996, já estava discutindo quilombo aqui no estado do Ceará, né, e aí os estudos que eu fiz aqui no Cariri fazem essa contextualização na nossa região. Então, a importância da gente conhecer também as especificidades histórico-culturais do estado do Ceará, a partir dessa perspectiva da participação da população negra e da população indígena, e conhecer também a história de resistência dessa população no passado e no presente, né, nos dias atuais. Pode ir. Bom, então, o que é que a gente propõe, né, com relação à implementação dessa política? Quando a gente fala de trabalhar esses conteúdos, a gente está falando mais do que incluir um conteúdo a mais no currículo. E aí, eu acho importante chamar essa atenção, porque, assim, a gente tem observado que, mesmo nos lugares onde a gente percebe um passo mais largo com relação a esse trabalho, mas ele ainda está muito restrito às áreas de humanas, e a determinadas áreas de humanas. Então, assim, eu sou muito convidada para ir ministrar formações, né, pelas secretarias de educação, e assim, a gente vê sempre que quando o assunto é esse, ou vai os professores de história, ou vai os professores de estudos regionais, quando tem essa discussão de estudos regionais no currículo. E aí a gente está chamando a atenção de que é mais do que incluir um conteúdo. Primeiro, é a necessidade de uma mudança política, estrutural, epistemológica. É uma mudança de consciência, uma mudança de postura. Depois, a necessidade de que a gente entenda que esse é um comprometimento de todo mundo. Então, a lei, ela faz referência a 3 áreas, mas ela diz não só, ela diz assim, em especial. É claro que a gente reconhece que tem algumas áreas que a gente vai ter um acúmulo maior, né? Mas isso não retira a responsabilidade das outras áreas. Então, assim, se a gente trouxer, por exemplo, para a área de física, né? Eu sou professora de física, eu não sou física, eu não sou cientista. Ainda assim, precisaria saber de racismo, né? Porque o racismo é estrutural, deve ser um compromisso da sociedade brasileira. Mas vamos pegar para a área de ensino, né? Então, se eu sou professor de física, né? E eu quero ser um bom professor de física, eu tenho que saber física, claro, né? Não dá para ser um bom professor de física sem saber física. Mas eu tenho que saber física, eu tenho que saber também de política educacional,
eu tenho que saber em que medida a política educacional afeta o meu trabalho na sala de aula, afeta o meu trabalho na escola, afeta, né, as condições objetivas de trabalho, né, nas quais eu estou inserido. Então, eu tenho que saber de política educacional. Para eu saber de política educacional, eu tenho que saber da parte da política educacional que diz respeito às questões antirracistas. Então, é por isso que em todas as áreas do conhecimento, a gente vai ter uma disciplina de política educacional. Em todas, né, na formação de professores, em qualquer área que você for, você vai ter uma cadeira de didática, você vai ter uma cadeira de psicologia da educação, você vai ter uma cadeira de política educacional, né? Depois, a gente não quer um professor de física machista, homofóbico. A gente vê que a preocupação dele é com o conteúdo. Aí, uma vez, eu vi um professor de matemática dizendo que, contando uma história, né, uma situação assim, bem na informalidade. Ele disse que estava em sala, conversando com os alunos, e aí os meninos fazendo aqueles exercícios, um estudante perguntou de onde era que ele tirava aqueles exercícios, se ele tirava do livro ou se ele mesmo que criava. Aí ele disse, olha, eu pego o livro, mas eu sempre mudo alguma coisa. E aí o aluno perguntou, né, e o senhor muda o quê? Aí ele disse, né, eu mudo assim, tipo, o homem estava empurrando o carrinho, e aí eu troco por a pessoa estava empurrando o carrinho. E aí ele disse que o aluno riu e disse, o homem não pode empurrar o carrinho, não, e aí ele devolveu para o aluno, né, e a pessoa também não pode empurrar o carrinho. Então, assim, é uma adaptação de linguagem, né, que faz com que o trabalho, ele seja mais inclusivo. Então, esse professor, vocês estão me acompanhando? Tá tudo bem? É que algumas pessoas... Sim. Ah, tá certo. É que algumas pessoas travaram para mim. Tem umas carinhas travadas. Então, esse professor, ele faz uma adaptação de linguagem, né? Por entender a necessidade dessa inclusão. Então, essa postura, né? Na forma de se relacionar com os estudantes, na forma de se relacionar com os estudantes negros, na forma de estudar com o estudante que é LGBT, na forma de se relacionar com as mulheres, né? Então, e essa postura, né, ela também precisa ser trabalhada nos espaços de formação. A gente não quer um professor de matemática, de física, que não tenha sensibilidade para essas questões. Então, quando a gente está falando de uma mudança de práticas, de uma mudança de consciência, de uma mudança de atitude, a gente está falando disso, né? Qual é o nosso comportamento diante dessas situações de desigualdade? Qual é o nosso comportamento diante dessas situações que geram discriminação, que geram preconceito? Então, isso é responsabilidade de todo mundo. Não é só do professor de história, é responsabilidade de todo mundo. Depois, há uma produção de conhecimento nessas áreas, né, e há estudos que em algumas áreas um pouco mais avançadas do que outras, por exemplo, o campo da matemática já é um campo bem consolidado no Brasil, nós temos muitos pesquisadores trabalhando a influência africana na matemática, né, e trazendo os conhecimentos e o próprio continente africano, né, como berço desse conhecimento matemático. Nós temos pesquisadores que estão trabalhando com tecidos africanos, estão trabalhando com a estética dos cabelos, né? A gente conhece muito o trabalho com Mancala, mas o trabalho no campo da matemática, hoje, no Brasil, ele é muito mais amplo. Aqui no Cariri, eu não tenho visto muitos trabalhos nesse campo, mas no Brasil já é um campo bem consolidado. Nós temos vários estudos hoje no campo da física, no campo da química. Então, são estudos que trazem esses povos africanos, né, nesse contexto da produção da ciência. E isso também é importante na desconstrução do racismo. Então, é um convite que eu faço também para que os profissionais das outras áreas, eles se juntem, né, aos profissionais das áreas de humana. Então, assim, a necessidade de que a gente possa acessar esse conhecimento de forma mais ampla, certo? Eu vou trazer algumas referências logo mais para vocês, mas, assim, chamar a atenção de que é um compromisso de todo mundo, é um compromisso de toda a escola,
A escola caminha bem com esse trabalho quando a gente tem um núcleo gestor acompanhando esse processo, quando a gente tem as reuniões de planejamento se transformando em reuniões de troca de experiências, reuniões de socialização de estudos, reunião de aprofundamento de temas. A gente pode revezar, um momento trabalha a questão africana, outro momento trabalha a questão indígena, outro momento recebe um convidado, né, dividir o tempo direitinho para que a gente possa suprir nessa lacuna, pensar projetos coletivos, né, a gente tem chamado a atenção para a importância da gente transversalizar a discussão desse tema em todas as áreas do conhecimento, né, na língua portuguesa. Se o livro didático ainda não traz adequadamente, a gente pode fazer uma revisão desse livro, complementar esse conteúdo. Se tem um texto por semana que a gente vai trabalhar a leitura, eu posso perfeitamente trazer uma poesia, trazer uma música, né, trazer um conto africano. A partir desse material, trabalhar a gramática, trabalhar a interpretação de texto, conhecer um país do continente africano, né? Dizer para os nossos estudantes que a África não é um país, a África é um continente, são mais de 50 países. Então, vamos dar uma olhada para Marrocos, depois vamos dar uma olhada para Guiné-Bissau, vamos dar uma olhada para Moçambique, perceber as diferenças culturais, né, entre os países da África, numa aula de português, né? E aí isso vai também, né, cabe, né, em todas as áreas do conhecimento. Pode passar. Então, o que a gente está propondo? A gente está propondo uma reorientação curricular que atinge os cursos de formação inicial e continuada dos profissionais que atuam na educação. Eu não gosto de dizer os professores, embora eu reconheça que recai sobre nós uma responsabilidade maior, porque a gente passa mais tempo na sala de aula, a gente é quem lida mais diretamente com os processos de ensino, mas nós fazemos parte de uma comunidade de aprendizagem e na escola todo mundo ensina. Então, essa formação, ela precisa alcançar o porteiro da escola. A gente não pode admitir, né, que eu esteja dando aula, né, sobre o respeito, sobre a convivência entre as pessoas e tudo mais, e no portão da escola esteja acontecendo situações de discriminação, de preconceito, né? Então, os funcionários da escola, o núcleo gestor da escola, né, as famílias, embora a gente não esteja diretamente envolvidos com o processo de formação das famílias, mas a gente tem que entender que essas famílias, elas estão imersas num contexto de uma sociedade que é racista, e que o trabalho que a gente faz na escola com os estudantes precisa alcançar essas famílias, porque a mídia, porque os grupos sociais que essa família faz parte, elas não têm feito um trabalho de desconstrução disso. Então, a escola também precisa alcançar. Depois, há temáticas relacionadas a essas questões, que são temáticas que eu entendo a complexidade, né, e o cuidado que a gente precisa ter quando a gente for trabalhar com elas na escola, como, por exemplo, a questão da religiosidade de matriz africana. Então, é preciso a gente ter um certo cuidado, um certo trato, né, para que a gente possa alcançar as famílias, e as famílias entendam a importância desse trabalho. Eu já vi muita associação pejorativa, né, muito problema dentro da escola relacionado ao trabalho com as religiões de matriz africana, e é um trabalho que precisa ser feito, né, porque a gente entende que é importante a gente fazer um trabalho que considera a diversidade religiosa como um fator positivo da sociedade brasileira. Então, a gente defende o Estado laico, e o Estado laico não é um Estado ateu, é um Estado que abraça a diversidade religiosa. E uma das formas de racismo é o racismo religioso. Nós temos estudo, inclusive aqui no Cariri, que apontam que as crianças de terreiro, muitas vezes elas têm que negar que são das religiões de matriz africana para não sofrer situações de preconceito e discriminação dentro das escolas, e muitas vezes essas situações não são só dos colegas, são dos próprios profissionais da escola. Então, qual é a forma correta de trabalhar com esse tema? Porque ele tem que ser abordado. Então, a gente precisa ter esse cuidado, e as famílias, elas precisam serem parceiras desse processo. Não é que você vai formar a criança e a família, mas o trabalho que você faz na sala de aula precisa também alcançar, já que é um trabalho que visa mudança de postura, precisa também alcançar a casa, né, dessas pessoas.
Então, evidenciar a produção acadêmica produzida na diáspora africana, promovendo uma ruptura epistemológica com base em outros referenciais teóricos que reconheçam o protagonismo negro ao longo da história e nos permitam aproximação com o continente africano. Então, a lei nos impõe um grande desafio, que é conhecer a África. É claro que você não vai conhecer a história de todo um continente assim, né? De um dia para outro. Nós temos especialistas em história africana no Brasil. Mas você precisa conhecer alguma coisa da história da África. Quando eu trabalhei com reisado aqui no Cariri, eu encontrei uma resistência muito grande com o ritual de milagres, nem tanto, mas com os reisados, eu encontrei uma resistência muito grande de pesquisadores, de pessoas que já discutiam o tema e tudo, e reconhecer o reisado como uma manifestação de matriz africana. E eu associo isso ao desconhecimento que a gente tem da África. Então, a gente não conhece. Então, gente, esse desafio, né, da gente estudar o continente africano, conhecer a África, né, a partir da produção africana, dos intelectuais africanos, da literatura africana. Eu tenho lido muito escritoras africanas, né, o campo da literatura é um campo muito bom para a gente, essa associação entre literatura e história, ela é muito interessante. Então, a literatura é uma forma de você iniciar uma aproximação à música, né, uma forma de você iniciar uma aproximação. E aí estudar um aspecto de uma comunidade, de uma sociedade, para eles construindo essa ideia, né, que a mídia reproduz o tempo todo da África como um continente atrasado, que só tem miséria, que tem ebola, que tem catástrofe, né, que vai ter em todos os lugares do mundo, no Brasil também, mas que a África, ela tem um conhecimento que é importante, né, e aí no contexto contemporâneo, que essa África, né, qual a importância dela na construção da sociedade brasileira, então é importante a gente olhar também, não olhar, né, a gente não olhar só para dentro, mas olhar também para fora e estabelecer essa relação a partir do continente. E aí a necessidade, né, do diálogo com outro paradigma de educação, reconhecendo que não há hierarquia entre conhecimento, culturas e povos. Todos os povos constroem conhecimento igualmente importante para a história da humanidade. Bom, aí com relação a isso, pode passar, eu trago aqui um panorama de pessoas que atualmente vêm produzindo conhecimento no Brasil, em diversas áreas de conhecimento, certo? Então, aqui na parte de cima, a gente tem uma filósofa negra, né, que é a Sueli Carneiro, tem uma grande produção nesse campo. Abaixo dela, a gente tem o professor Henrique Cunha Júnior, que é um professor, que é professor da área de engenharia elétrica. O professor Henrique Cunha Júnior, além dele ser especialista em história da África, ele discute muito a tecnologia africana e a relação dessa tecnologia com o contexto brasileiro. Então, interessa muito. Então, gente, o Alan, ele é professor do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vocês precisam conhecer o Alan. O Alan é maravilhoso, ele traz toda uma discussão no campo da física e ele relaciona a discussão com a questão das ações afirmativas, com a discussão sobre patrimônio. Ele tem uma atuação, um trabalho muito forte, uma produção muito forte nas comunidades quilombolas do Rio Grande do Sul. E o Alan também é escritor de literatura infantil, ele trabalha muito as questões de gênero na literatura infantil, discutindo a importância da mulher na ciência. Recentemente ele lançou um livro chamado Antônia. Então o Alan é uma pessoa que vocês precisam acompanhar. Ele teve agora no último Artefatos, tem uma live com ele, só tratando da relação dos conteúdos de física com os conhecimentos africanos. Sim, uma informação importante também, o Alan, ele trabalha a contribuição dos povos africanos no campo da astronomia, certo? Então, para quem é da área de física, vale muito a pena dar uma olhada no trabalho do Alan. Embaixo a gente tem a professora Nilma Lino Gomes, que é professora da área de pedagogia, professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Nilma Lino Gomes nos ajuda muito a pensar o currículo da escola, a pensar a organização do trabalho pedagógico da escola, a pensar o projeto político-pedagógico da escola. Se tiver gente aqui que atua em Secretaria da Educação também,
né, vale muito a pena acompanhar, muita coisa na internet da Nilma, né, essas pessoas que eu estou apresentando para vocês, todas vocês vão encontrar material deles facilmente disponível na internet para um aprofundamento posterior. Pode passar. Então, na parte de cima, a gente tem o Gustavo Ford. Gustavo, ele é professor da Universidade Federal do Espírito Santo. Gustavo é da África. Então, a Jurema Werneck. Jurema é uma ativista importante, ligada ao movimento de mulheres negras brasileiro. Jurema é formada em medicina, e ela tem muita produção sobre saúde da população negra, né? Mais em cima, a gente tem a professora Joselina, que é socióloga, foi professora aqui no Cariri, na Universidade Federal do Cariri, e Joselina é importante referência na discussão sobre movimento negro brasileiro, né? Todas as produções dela, mais recentemente, ela tem produzido mais sobre movimento de mulheres, mas acompanhar toda a trajetória de produção da professora Joselina, ela faz uma boa contextualização sobre os movimentos negros no Brasil, em especial a partir do final do século XX. Mais embaixo a gente tem o professor Reginaldo Domingos, que é conhecido nosso, acredito que algumas pessoas conheçam, é daqui do Cariri, de Juazeiro, professor da Universidade Federal do Cariri, de Brejo Santo, e Reginaldo, mestrado e doutorado, ele trabalhou com religiosidade de matriz africana, aqui na cidade de Juazeiro. Então, a abordagem desse tema a partir do olhar da história e da filosofia, né, que é a formação que ele carrega. Tem livro publicado sobre esse assunto também. Então, trabalhar as questões da religiosidade de matriz africana, que também a gente tem muito trabalho assentado na discussão sobre religiosidade, com enfoque no campo da matemática, no campo da tecnologia, né, e a gente tem, inclusive, algumas produções que foram desenvolvidas aqui no estado do Ceará, né, que vale muito a pena a gente dar uma consultada também nesses trabalhos. Pode passar. Bom, e aí a gente entender que a produção do conhecimento, ela não está restrita ao ambiente acadêmico. Então, eu faço questão de fazer essa referência, né? Quando eu estou dizendo que todos os povos constroem conhecimento, nós não estamos localizando o ambiente acadêmico como lugar exclusivo de produção de conhecimento. Tem um conhecimento que vem da ancestralidade, que vem da tradição oral, que ele é igualmente importante nesse processo de formação. Ele não é mais nem é menos, ele é um conhecimento diferente, ele é complementar. Então, a gente reconhece, né, que, por exemplo, no caso do mestre Doca Zacarias, né, que eu tive a oportunidade de fazer minha tese de doutorado, eu nunca vou conseguir traduzir para uma tese de doutorado o conhecimento que o mestre Doca carrega. Não cabe. O conhecimento que vem da ancestralidade, ele não cabe no universo da escrita. Então, a gente precisa desses mestres, né, desses professores, desses educadores, também no espaço da escola, né, para que a gente possa vivenciar essa relação e aprender também, né, sobre esse conhecimento que se produz nessa experiência vivida, né? Então, é um conhecimento que vem da experiência, que vem da tradição oral, né? O que é a tradição oral? A tradição oral é tudo que não cabe no universo da escrita. Não dá. Você pode até fazer um registro, é importante que esse registro seja feito, é importante que você aponte para a relevância, né, que você aproxime essa discussão do currículo, das áreas de conhecimento, visibiliza a importância dessa história, né, mas o conhecimento que essas pessoas carregam, eles nunca vão conseguir ser traduzidos completamente no universo da escrita. Ele tem que ser vivenciado. E aí deve ser parte da nossa formação, vivenciar a relação com esse conhecimento. Esse conhecimento que vem da ancestralidade, que ele se manifesta na memória e no corpo, né, dessas pessoas que carregam essa relação. Né? No caso aqui, eu trago os 2 mestres mais velhos, né, que eu tenho notícia, são 2 mestres mais velhos da região do Cariri, a mestra Margarida,
que é uma representação do nosso reisado caririense, né, aqui para o Triângulo Crajubá, e o mestre Doca, que acho que amanhã, depois de amanhã, né, Ana, completa 91 anos de idade. O ano passado a gente estava, por esses dias, no aniversário dele. Esse ano, infelizmente, por conta da pandemia, a gente não vai se encontrar. Mas são os dois mestres, né, que traz essa relação com o ritual de coroação, né, porque a minha questão é o ritual de coroação, e qual é a relação desse ritual com o contexto africano, né, e aí a mestra e o mestre, o saber feminino, né, o saber masculino, colocar a mulher nesse lugar de centralidade, também é muito importante para a gente, certo? E na sequência, esse reconhecimento de que o Cariri cearense é um território quilombola. Esses quilombos, eles são uma representação, né, e dessa história de resistência, né, a gente viu, fez um passeio pelas organizações do movimento negro, mas a gente precisa reconhecer também esses territórios de maioria negra como territórios de resistência, que têm uma importância na história brasileira, que guardam conhecimento, que guardam ancestralidade africana. Nós estamos assentados num território quilombola, né? O Cariri é um território quilombola. O Estado brasileiro reconhece 45 comunidades no Ceará todo, é o que está lá na Fundação Cultural Palmares. Mas o movimento quilombola, o movimento negro, os pesquisadores dessa área, eles apontam que são mais de 100 quilombos no estado do Ceará. E aí a gente entende que o Estado, ele caminha, né, num ritmo, e aí nessa conjuntura que a gente está vivendo, né, a gente não tem tido discussões nesse sentido. E aí entra o reconhecimento da comunidade, né, a autoatribuição, a autodeclaração da comunidade, o reconhecimento do Estado brasileiro, isso demora muito tempo. Então, muitas comunidades, né, que se autodeclaram, elas ainda não foram reconhecidas pelo governo brasileiro, né, não tiveram a titulação de seus territórios e, portanto, não entra no dado oficial. Né, o dado oficial é 45, no Cariri são 6, mas a gente sabe que nós temos muito mais quilombos. Nós estamos assentados num território quilombola, aqui no estado do Ceará. E a Maria de Thier é uma liderança quilombola, né, muito conhecida, né, do quilombo de Souza, em Porteiras, que foi o primeiro quilombo reconhecido pelo governo brasileiro na região do Cariri, foi o quilombo de Souza, que está em Porteiras. E a liderança mais velha do movimento negro caririense, né, Valéria Carvalho, né, junto com a sua irmã gêmea, Verônica Carvalho, tem 62 anos de idade, e que representam a gênese da formação do movimento negro caririense, que é o GRUNEC, né, o Grupo de Valorização Negra do Cariri, que é o movimento negro mais antigo do Brasil. Então, não dá para a gente pensar o nosso processo de formação sem relação, né, com o que está fora da escola, né, e fora da escola a gente vai ter as pessoas que estão pesquisando esses temas, mas a gente vai ter também as pessoas que carregam a experiência vivida. E essa experiência vivida, ela tem uma importância nesse contexto de formação. Então, é importante que no processo de implementação da lei a gente reconheça esses conhecimentos. Muitas vezes está do outro lado da calçada, né? Tem uma frase do professor Henrique Cunha Júnior que ele diz: a África fica do outro lado da rua, o que nos falta é coragem para atravessar. Então, quantos conhecimentos eu posso contextualizar a partir da presença do mestre Doca no município de Milagres? Né? E vamos logo, né? O mestre está completando 91 anos de idade, o ano passado eu ouvi dançando, com toda a alegria, disposição e tudo mais, né? Então, é importante a gente, né, aproveitar também dessa presença dele e tudo, levar os alunos, né, para ir para o terreiro, para conhecer essas histórias, levar o mestre para a escola, né, uma pessoa que está sempre com essa disposição, né, para ensinar o que sabe, né, e aí esses mestres, né, esses mais velhos, eles sempre têm, porque nós somos uma sociedade que desvaloriza a pessoa mais velha, que coloca a pessoa mais velha no lugar de ultrapassado, e aí quando eles notam que há um interesse, né, há toda uma disposição para contar, né, para relatar essas experiências, para transmitir esse conhecimento, a preocupação de que todos esses carregam a mesma preocupação, de que eles carregam uma obrigação sagrada e que esse conhecimento não pode morrer,
Eu converso muito com Valéria, que é minha amiga e irmã, o tempo todo essa preocupação, formar a juventude. Para quê? Para deixar esse legado. Tem que formar, tem que colocar pessoas mais novas, tem que trazer os mais jovens. Para quê? Para que esse conhecimento ele não se acabe. Né, a gente vê a mesma preocupação nos mestres da cultura, né, Maria Thier, o mestre Doca, né, não deixar que essa manifestação, né, que esse conhecimento, ele desapareça. Então, é nossa obrigação, né, preservar esse legado e tratar esse legado, né, com o devido respeito que ele merece. Então, vamos lá, para frente. Estou acabando, viu, gente? Bom, gente, aí eu quero deixar como indicação esse livro, eu estou com ele aqui, deixa eu ver. Eu tentei tirar a foto do sumário para vocês. Então, assim, existe outros materiais, mas esse daqui é um material de fácil acesso, um material muito bom, ele é bem amplo, chama Descolonizando os Saberes, a Lei 10.639/2003 no ensino de ciências. Eu tentei tirar foto do sumário, como eu disse, mas estava ficando de cabeça para baixo, aí eu tirei. Eu vou só ler rapidinho para vocês terem uma ideia, certo? Tem um artigo que o título é Dos mitos e Yorubá, descolonização didática, dos direitos, identidade, proposta didática para o ensino. Uma proposta didática para descolonizar o teorema de Pitágoras em curso de licenciatura em matemática. A cor da sua pele faz alguma diferença? Uma proposta de ensino interdisciplinar antirracista a partir do estudo da melanina. Biologia decolonial, vida e genocídio da juventude negra. Quebrando estereótipos na sala de aula, contribuições de cientistas negras para a ciência. Uma proposta para o ensino de química orgânica. Motivando para a história e cultura africana, na linha da fronteira entre o Brasil e o Congo. Então, são produções na área das ciências, da biologia, que ela foca na questão africana e no conhecimento da população negra. Então, é uma referência que eu considero que é boa. Se vocês forem na internet, com certeza vocês vão achar outras coisas. Eu recomendo acessar o material do Alan Alves Brito, da Federal do Rio Grande do Sul, embora ele seja da física, mas a discussão que ele faz está muito assentada no campo de patrimônio, então interessa também aos professores das outras áreas. Pode passar. Eu acho que está acabando. Então, gente, por fim, né, só dizer que não é uma questão de opção, vontade pessoal, interesse particular, mas é uma política curricular de caráter obrigatório, do compromisso da escola se posicionar contra toda e qualquer forma de discriminação, né, e que é tarefa nossa, de todo e qualquer educador, independente do seu pertencimento étnico-racial, crença religiosa ou posição política. As modificações não são exclusivas para a área de história, mas elas devem estar contempladas nas diversas disciplinas que compõem a estrutura dos conhecimentos a serem ministrados na escola. E que não é uma política de caráter transitório nem pontual, ela deve ser permanente. E não é apenas para o povo negro, mas para toda a sociedade brasileira. Então, não é só a escola que recebe estudante negro, né? Às vezes a gente vê escolas particulares, né? Não, mas não tem a presença da pessoa negra. Sim, mas você está formando para dentro ou para fora, né? Porque a sociedade é racista. Então, é um assunto que interessa a todo mundo. Pode passar, deixa eu ver se acabou. Vocês têm mais alguma coisa? Bem mais que a inclusão de novos conteúdos, exige que se repense as relações sociais, pedagógicas, procedimento de ensino, as condições oferecidas para a aprendizagem, depende principalmente de uma mudança de consciência e atitude, e as leis abrem espaço para que o mundo da educação reflita sobre e possibilite a revisão de conteúdos e práticas pedagógicas que auxiliem na releitura das relações raciais presentes em nossa sociedade. Então, com isso, a gente quer dizer, né, que o conteúdo é importante, mas ele não é suficiente. Mais do que o conteúdo, né, é uma mudança de consciência, é uma mudança de postura, é uma mudança de mentalidade. A gente não quer um professor de história africana que reproduz racismo, né, não pode você saber muito de história da África e ter uma postura racista. Então, é uma mudança de postura, né, um trabalho que se abre para o acolhimento da diversidade.
para o reconhecimento da dignidade da pessoa humana, né, independente de orientação sexual, independente de religião, né, independente de cor de pele. A gente faz esse trabalho focado na afrodescendência, né, por conta desse comprometimento que a gente tem, no reconhecimento de que nós somos uma sociedade racista, mas o trabalho que a gente espera que a escola faça é um trabalho de acolhimento de todas as diferenças. Né? Então, quando a gente está focando esse tema, não é porque a gente está reconhecendo a importância, né, dos outros temas, né? Trabalhos, por exemplo, no campo da educação inclusiva, né? A escola vem passando também por um grande desafio para trabalhar, né, com essa questão da educação inclusiva, e eu sei que nessa situação de pandemia, isso também gera um agravante, né, para esse acompanhamento. Então, assim, a gente está trabalhando para uma escola que acolha a diversidade. A gente não pode admitir discriminação, né, com nenhuma pessoa, né, resguardar a dignidade da pessoa humana em qualquer situação. Mas entender também que tem uma questão específica que envolve a população negra. Essa questão específica é uma questão histórica, ela está presente em todos os espaços da sociedade brasileira, né? Não é normal uma pessoa negra entrar numa loja e ela ser perseguida o tempo todo, né? O tempo todo tem um vigilante ali achando que ela vai assaltar aquela loja. Não é normal a gente ter a maior população carcerária ser a juventude negra, né? As maiores vítimas da violência urbana ser essa juventude negra, né? Os piores índices de acesso ao mercado de trabalho e a garantia de direitos trabalhistas, né? Ser o grupo das mulheres negras serem as mais prejudicadas nesse contexto. Quando a gente olha para a universidade brasileira, mesmo que a gente reconheça, né, os avanços que aconteceram nos últimos anos com as políticas de cotas, a gente vê que nos cursos elitizados da universidade brasileira não tem a presença da população negra, né, então a gente precisa assumir, né, um comprometimento com a mudança dessa realidade, né, e aí há necessidade de que, para além do conteúdo, a gente coloque essa discussão como parte mesmo de uma luta, né, de uma luta coletiva que exige o envolvimento de todo mundo, né, independente da questão fenotípica, independente do seu envolvimento político, independente da sua crença, você entender a importância de preservar a dignidade da pessoa humana, né, esse é o trabalho que a gente tem feito, né, e o nosso trabalho, ele está contextualizado, né, nessa necessidade da gente se abrir para essa diversidade e reconhecer essa diversidade como um fator positivo.